Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma semana aqui do seu programa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia sempre. A gente teve o nosso encontro na semana passada com um assunto tão importante, um assunto tão sério, e a gente teve tanta participação. A gente falou aí sobre as drogas, né? Prevenção, tratamento sobre as drogas. Quanta resposta, quanta gente tocada aí pelo programa. E quando a gente estava produzindo, a gente falou, olha, se uma pessoa, se isso fizer diferença na vida de uma pessoa, já vai estar valendo o nosso trabalho. Então, muitas pessoas falaram com a gente, foi muito especial. Você que perdeu essa semana toda, você pode entrar no nosso blog. Aliás, não só a semana passada, mas todos os nossos programas até hoje estão na internet. Então é o www.novotempo.com/seu programa. Amanhã, inclusive, a produção vai preparar uns alôzinhos aí pra gente mandar pra todo mundo que participou durante a semana passada. Muitas pessoas que participaram na semana passada, a gente manda um alôzinho aí amanhã, terça-feira, tá bom? Olha, no seu programa de hoje, a gente vai falar sobre como era a vida sem internet. Você consegue imaginar? Daqui a pouco a gente fala sobre isso mais profundamente, mas a gente vai falar sobre essas duas coisas, como era a vida sem internet e como é a vida com internet hoje. Mas tem Samira Toledo conversando com a gente sobre nosso quadro Carreiras e Profissões, falando principalmente aí sobre como escrever um e-mail. A gente no nosso ambiente de trabalho o tempo todo manda e-mails. Será que a gente faz da melhor forma? Será que estamos errando mais, acertando mais? Daqui a pouquinho todas as dúvidas com a Samira agora. E olha, esse assunto de e-mail para falar justamente sobre tecnologia. Tenta por alguns segundos imaginar como seria a sua vida sem a internet. A gente voltaria a viver num tempo onde as pesquisas eram feitas em grandes enciclopédias, lembra? Tinha aquela estante cheia de enciclopédias. A gente faria trabalhos em folha de almaço, voltaríamos a desenhar mapas em papel vegetal. Você viveu isso? Eu vivi, pois é. Quem viveu na época onde a internet estava apenas surgindo e não se lembra de ter recorrido a essas alternativas? A internet surgiu como uma ferramenta facilitadora, onde a gente pode ter acesso à informação de maneira rápida, de maneira fácil. E esse universo transformou a vida de muitos profissionais. E hoje nós vamos conhecer como era e como é agora a vida de um jornalista. E também a gente vai estar aqui com o Carlos, que é gerente do departamento de web aqui da Novo Tempo, para falar de como é hoje o funcionamento da internet e também quais são as coisas que a gente pode esperar para o futuro. E olha, o jornalista que vai estar com a gente é o Paulo César, que você conhece do NT Repórter. Ele viveu uma época onde não havia internet para ele fazer as reportagens e vai contar para a gente como é viver nesses dois universos aí. Mas agora vamos saber, aí falando em jornalismo, né? Vamos saber as principais notícias do Brasil e do mundo. A Bianca Oliveira com a gente todas as tardes. Tudo bem, Bianca? Boa tarde. Boa tarde, Wagner. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Você não viveu essa época sem internet não, né, Bianca? Não. Já veio tudo prontinho para mim. Eu já sempre, não foi uma jornalista que sofreu. Já nasci na época em que a gente consulta o oráculo Google mesmo, sabe? Então, realmente facilita muito as coisas, mas trabalhei com quem nunca trabalhou com internet. E falou que realmente hoje é tudo mastigadinho pra gente. A gente não tem trabalho nenhum. Pois é, a gente não tem trabalho nenhum, mas... Por exemplo, entre aspas, né? A gente não tem trabalho nenhum entre aspas. Hoje porque os desafios são maiores. Claro. Dentro de uma redação, existiam muitos mais profissionais do que é necessário hoje, né? Justamente por conta dessa facilidade. Sim, com certeza. O trabalho de um computador, por exemplo, foi substituído por outras pessoas, né? Exatamente. Antes o trabalho era mais manual, né? Eu me lembro quando eu comecei na rádio com 18 anos, ele falava que as propagandas, todas que eu soltava no computador, eram pelo computador. Ele disse que soltava por fitas, então cada propaganda era uma fita. Então imagina a complicação que era, né? Sem internet, sem computador e tantas outras facilidades que a gente tem hoje. Agora, Bianca, antes da gente chegar nas notícias, tem uma outra coisa para falar com você. Festa mais linda de sábado! Linda mesmo. Wagner, a gente se assustou pela quantidade de gente. A gente estava esperando 20 mil pessoas e foi o dobro disso. Aliás, acreditam que foi mais, né? Foram mais pessoas. A polícia estava ali medindo, os bombeiros estavam ali no local.
e a gente teve a presença aproximada de 40 mil pessoas celebrando a esperança ali em Manaus. Manaus que recebe a TV Novo Tempo agora, canal 16. Isso. Então, eu tô falando aí da inauguração que a gente teve em Manaus, que você acompanhou pela TV Novo Tempo, no sábado, às 4h30 da tarde, né, Bianca? Lá era 5h30, aqui 6h30. Horário de Brasília, 4h30. Então, agora Manaus recebe o nosso sinal. Um abraço para todo o pessoal de Manaus. E foi uma festa linda que foi apresentada pela Bianca e pelo Lisandro Stout. Qual o canal lá em Manaus? Lá é canal 16, Wagner. Canal 16 aí em Manaus. Um abraço para todos vocês. Bom, Bianca, vamos lá. O que a gente tem para hoje? As principais notícias do Brasil e do mundo. Muito bem, Wagner. Bom, começou hoje a segunda fase do julgamento do episódio conhecido como Massacre do Carandiru. A segunda etapa do julgamento começou hoje de manhã com a leitura de peças do processo. Todos os jurados sorteados passaram por um exame com uma junta médica do Tribunal de Justiça. O procedimento tinha como objetivo testar essas pessoas, né, para ver se elas tinham condições de permanecer no julgamento até o final desse julgamento. Agora à tarde acontecem os depoimentos das testemunhas de acusação. O massacre do Carandiru, ele teve início em outubro de 1992, mas ele só começou a ser julgado em abril deste ano. Por causa do grande número de vítimas, o julgamento do caso Carandiru foi dividido pela quantidade de mortos em cada andar do pavilhão. O de segunda-feira refere-se às vítimas do terceiro pavimento, o de maior número. Se condenado, cada um dos 26 policiais acusados pode pegar 826 anos de prisão. A previsão é que o julgamento dure uma semana. O massacre do Carandiru ocorreu em 1992. 111 presos amotinados foram mortos pela polícia. Em abril deste ano, 23 policiais militares foram condenados a 156 anos de prisão pela morte de 13 detentos, que estavam no segundo andar. Eles recorreram e estão em liberdade. Massacre do Carandiru, que a gente acompanhou durante anos aí e agora volta à tona com o julgamento. Uma outra informação, o candidato que tenha ficado fora das duas convocações já realizadas pelo ProUni tem até hoje, atenção, até hoje, para aderir à lista de espera pelo site do programa. Anota aí, site ProUni, tudo junto, .mec.gov.br. A lista vai estar disponível para consulta pelas instituições de educação superior integrantes no dia 1º de agosto, ou seja, daqui a pouquinho, viu? Hoje é dia 29, depois de amanhã, então. No dia seguinte, será feita a primeira convocação. O candidato selecionado terá até o dia 7 do mesmo mês, portanto, agosto, para a comprovação dos documentos e fazer também a matrícula. No dia 12 de agosto, marca aí na sua agenda, será feita a segunda convocação. O prazo para a aferição dos documentos e matrícula vai até o dia 15. E ainda com informações nacionais, as novas cédulas de R$ 2 e R$ 5 foram emitidas pelo Banco Central hoje. Para facilitar a identificação de deficientes visuais, a nova nota de R$ 2 tem como marca tátil uma barra inclinada, enquanto que a de R$ 5 possui uma barra horizontal, para facilitar a vida das pessoas com deficiência visual. As novas cédulas também passaram por tratamento para aumentar a sua vida útil, para aqueles problemas que a gente tem de rasgar, não é? Coloca no bolso, molhar e tudo mais, para ter uma vida útil maior. As novas notas completam o projeto Segunda Família do Real, isso iniciado em 2010 com a substituição das cédulas de R$ 50 e R$ 100 e depois ampliado para as notas de R$ 10 e R$ 20. Uma outra informação, agora vamos sair aqui do Brasil e vamos à região do Oriente Médio. Hoje, no Iraque, pelo menos 60 pessoas morreram e 170 ficaram feridas em uma série de atentados coordenados com carros-bomba. 11 veículos explodiram em diferentes áreas da capital iraquiana, sendo que a maioria era dirigida à comunidade xiita. Estima-se que quase 4 mil pessoas já tenham morrido por causa da violência sectária no Iraque só neste ano, sendo mais de 810 só neste mês, numa situação que leva muitos a temerem uma guerra civil ali no Iraque. A gente acompanha pelas imagens. A Al-Qaeda e outros grupos militantes sunitas intensificaram nos últimos meses a violência porque eles são contra o governo iraquiano dominado pela maioria xiita. E Wagner,
Realmente é uma situação lamentável que a gente vê ali no Oriente Médio, principalmente no Iraque, que é um país que tem maioria xiita. De uma maneira geral, ali no Oriente Médio, são os sunitas que mandam, né? Eles são mais de 80%, 76% ali são sunitas, enquanto o restante é xiita. Mas ali no Iraque, 60% das pessoas, né, da religião muçulmana, ligados à linha islâmica, são xiitas. Então, os sunitas, eles lutam muito contra os xiitas por uma razão religiosa, ideológica, sem, assim, problemas humanos, mas sim religiosos. Então, a gente vê que realmente é lamentável uma questão dessa, as diferenças religiosas deixando ali a guerra evidente, a violência. A gente viu aqui 4.000 pessoas morreram só este ano, ou seja, essa violência sectária piora as questões sociais, os cidadãos vivem com medo ali de carros-bomba, inclusive os sunitas, que são ligados à rede Al-Qaeda, tão conhecida agora no Ocidente, não é? Depois do atentado de 2001. Sim. Eles são famosos, famosos, não sei se é essa palavra que cabe aqui, mas ficam evidentes na sociedade ali, principalmente do Oriente Médio, por conta desses movimentos antigovernos e também pelos carros-bomba. E sabe o que eu acho triste, Bianca? Que são números de mortes que vão só se aumentando aí no Oriente Médio e a gente acaba não ficando mais nem assustado com esses números. De Exatamente. Tanto tempo e de tantas pessoas que já morreram em virtude dessas diferenças religiosas que deveriam ser simplesmente respeitadas, né? Não, com certeza. Isso vai cauterizando, né? São tantas notícias ruins que a gente só vai aceitando. Morreu mas tanto. não, foi lá no Iraque, tá tudo isso. bem. Realmente é complicado. Lá no Oriente Médio são essas guerras, mas aqui no Ocidente a gente vê outras guerras. Com aqui no certeza. Brasil morre muita gente também vítima da violência, né? Do tráfico e de outras questões, até religiosas também, alguns grupos radicais que se enfrentam. Agora, com certeza. Né, a gente tem esses problemas, mas lá no Iraque é algo constante, é algo que realmente afeta a sociedade e o cidadão comum que vive ali naquelas regiões, Wagner. Agora, Bianca, a gente falando sobre mortes e mortes lá no Oriente Médio, eu fiquei assustado com essa pesquisa sobre erros médicos, né, e mortes que poderiam ser evitadas. Sim, com certeza. Olha só, Wagner, os dados que a gente tem é que até 73% dos erros que acontecem dentro dos hospitais brasileiros, como medicação errada, né, medicação trocada ou operações de membros errados, poderiam ser evitados. É o que apontam estudos da Fiocruz e que ajudaram o Ministério da Saúde a criar novas normas de segurança hospitalar que vão passar a valer a partir do ano que vem. No Brasil, é alto o índice de problemas estáveis. O que a gente tem? De 66,7% a 73%. Em números, isso significa que, em 2008, 563 mil pacientes foram vítimas de erros que poderiam ser evitados. Wagner, aqui no país agora há uma discussão governamental, onde Dilma Rousseff, por exemplo, quis implantar o ato médico, o programa Mais Médicos, onde até 2017 o governo quer colocar aí no mercado, na sociedade, mais de 11 mil médicos. Bom, o Brasil forma 15 mil médicos por ano. Não está faltando médico. É claro que, vamos dizer aí 200, não sei ao certo número, mas existe um número de municípios que não tem nenhum médico. Ok, é um problema, sim. Mas há outros problemas também a serem resolvidos, como a infraestrutura. Não adianta ter médicos sem um lugar adequado para atender, ou instrumentos adequados para se atender. Não adianta salários exorbitantes se o médico não tem uma qualificação. Então, há um conjunto de coisas que precisam ser melhoradas na saúde. A gente está precisando de mais médicos ou bons médicos, Wagner. Tá aí a diferença. Exatamente. Bianca, a gente tem que ficar por aqui. Obrigado pela sua participação, pelas informações. Você já mandou um e-mail errado? Já. Já passou por uma consequência meio desastrosa aí com o e-mail? Com certeza. Todos nós, né? São os problemas da rede cibernética, né? Às vezes a gente está tão envolvido com essa questão que a gente se dispersa, né? Não presta atenção. E as consequências vêm, né? São grandes, né? Então fica ligado aí, porque a Samira tá chegando daqui a pouquinho para falar desse assunto com a gente. Tá joia, Wagner. Boa um abraço, tarde, até amanhã. Olha, seu programa já volta daqui a pouquinho. Você já imaginou a sua vida sem internet? facebook.com/seu programa, Twitter @seu programa. Não sai daí, a gente volta já.